Olá, queridos alunos, aqui é a professora Aline, professora formadora, dessa disciplina de Estruturas de Dados 1. Bom, pessoal, aqui nessa videoaula vou tentar introduzir sobre o tema Estruturas de Dados, ok? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho do que é estrutura de dados, sobre tipos de dados e tipos de dados abstratos, tá? Então, a gente vai falar aqui realmente sobre os conceitos iniciais, ok? Bom, antes de começar, né, de fato, a entender o que são esses tipos de dados abstratos, é, é importante a gente saber o que é, então, uma estrutura de dados, certo? Bom, nós sabemos, né, lá das disciplinas de algoritmos, que os algoritmos manipulam dados, certo? E o que as estruturas de dados fazem, então? Bom, com a estrutura de dados, a gente consegue ter uma organização coerente desses dados. Então, os dados precisam ser organizados de uma certa forma, porque depende do problema que a gente está resolvendo, esses dados precisam ser estruturados de alguma forma. Então, por isso que essa disciplina se chama estrutura de dados, porque ela estuda a estruturação desses dados, ok? Então, um programa vai ser composto do quê? Vai ser composto de algoritmos e de estruturas de dados. Então, quando a gente implementa, né, a partir de um algoritmo a gente implementa um programa, a gente vai ter que definir qual é a estrutura de dados que a gente vai utilizar para implementar esse programa, considerando não só essa estrutura de dados, como também uma execução eficiente em relação ao espaço e tempo. Então, por exemplo, a gente vai estudar lá na unidade 4 o que são listas, pilhas e filas. Essas três coisas são estruturas de dados clássicas, ok? Então, a gente vai estudar essas estruturas de dados e, por exemplo, na unidade 2 a gente também vai estudar como que a gente faz para desenvolver algoritmos eficientes, né, em relação a esse espaço-tempo, que daí vai ter a ver com a complexidade de algoritmos, ok? Então, essa é a ideia de estrutura de dados. Bom, a partir de então, a gente tem que saber fazer o quê? A gente tem que saber abstrair os dados do nosso problema. Então, os dados que vão ser implementados, a gente vai abstrair do mundo real. Então, a gente vai ter que abstrair características, né, que são relevantes ao nosso problema. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma realidade complexa, ok? Nosso mundo real é complexo. Então, a gente precisa de uma abstração para que a gente possa implementar na forma de programas, né? Então, vocês sabem desde os algoritmos que a gente sempre, digamos, deixamos os problemas em detalhes para que o computador possa resolver, né? Então, essa é a ideia, que a gente abstraia os dados para a gente poder implementar como um programa. Então, por exemplo, quando a gente tem um sistema acadêmico, um programa que é um sistema acadêmico, dentro dele a gente tem uma função chamada cadastro, né? Assim como muitos programas precisam de uma função de cadastro. Aqui, no caso, a gente está falando de cadastro de alunos, ok? Mas existem vários outros tipos de cadastro, como produtos, né, etc. Então, qual que seria a entidade, né, dessa função? Seria o aluno. E quais seriam os dados, né, dessa entidade, ou seja, desse aluno? Seriam nome, curso, RG, idade, dentre outras informações relevantes para o nosso problema, ou seja, para o nosso sistema acadêmico. Então, dados como peso, altura, cor do cabelo,
não é relevante, não é importante, né, para o nosso cadastro de acadêmico, para o sistema acadêmico, ok? Se fosse, por exemplo, um problema para um sistema de nutrição, né, para um nutricionista, aí sim, aí ia importar peso, ia importar altura, não é mesmo? Então, quando a gente fala de abstração de dados, é isso que a gente está falando. Precisamos abstrair as características, né, os dados que a gente vai utilizar para resolver determinado problema, ok? Bom, temos então os tipos de dados. Então, quando a gente trabalha lá com as variáveis, com as constantes, expressões, funções, elas precisam de uma classificação quanto aos tipos de dados que elas utilizam. Então, a gente tem lá o inteiro, que é um valor positivo ou negativo, só que inteiro, né? Aí tem o real, que vai ter a casa decimal, o valor lógico, né, que é o 0 ou 1, que a gente chama de valores booleanos, ou seja, vai ser apenas verdadeiro, que é equivalente a 1, ou falso, que é o 0. E os caracteres, ou a cadeia, né, que vai ser um caractere, né, ou uma sequência de caracteres. Então, em linguagem C, o inteiro a gente vai declarar como int, o real como float, o lógico como 0 ou 1, no caso o bool, né? E o caractere ou a cadeia, que é o char, e a string, tá? Então, por exemplo, a variável idade precisa de uma especificação do seu tipo, né? Então, em C vai ficar int idade, ok? Então, a partir daí, a gente classificou a variável idade como inteira. Então, o computador vai saber, né, como vai agrupar esses bits para que ele possa interpretar, né, essa variável e saber que operações ele pode fazer com essa variável e que vai ser aceito, né? Então, o tipo de dado ele tem que caracterizar um certo conjunto de valores que essa constante vai pertencer, ou esse conjunto de valores que pode ser assumido por uma variável, nesse caso a idade é uma variável, então, ou gerado por uma expressão ou função, que então, veja, pode ter a ver com variável, constante, expressão ou função. Aqui nesse caso do exemplo da idade, a gente vai saber que valores podem ser assumidos por essa variável. Então, aqui no caso só valores inteiros, positivos ou negativos. Se fosse, por exemplo, preço, né, seria float, né, porque tem a casa decimal. Se fosse, por exemplo, sexo, a gente poderia colocar M ou F, de masculino ou feminino. E o valor lógico, né? Então, por exemplo, se na hora de saber quem fica numa melhor colocação no concurso, por exemplo, se fulano é mais velho que ciclano, então uma variável, uma função vai retornar verdadeiro, né? Vai retornar 1, por exemplo. Então, em uma condição, a gente consegue determinar quem tem prioridade nessa lista de aprovados. Então, se for verdadeiro, ele fica numa posição mais alta no resultado do concurso. Então, pessoal, esses são os dados primitivos. Agora, nós chegamos então ao tipo de dados, abstrato de dados. Bom, basicamente, no tipo abstrato de dados, nós temos uma definição do que eu posso fazer com esses dados. Então, de acordo lá com a nossa apostila, ele fala lá como um modelo matemático. Esse modelo matemático vai encapsular um modelo de dados e um conjunto de procedimentos que vão atuar de forma exclusiva sobre esses dados que estão encapsulados. Bom, num nível de abstração um pouco mais baixo, significa que isso vai estar associado à implementação. Então, esses procedimentos vão ser implementados por subprogramas. Na linguagem C, nós estamos falando de funções, né? Um pouco mais
adiante no curso, vocês vão ver sobre orientação a objetos e vão programar em Java. Então lá vocês vão ver que vão entrar questões de classes, métodos e tudo mais. Aí vocês vão ver também que essa questão da abstração do mundo real tem tudo a ver com orientação a objetos. Bom, continuando aqui, a gente tem que qualquer processamento que vai ser realizado sobre esses dados que estão encapsulados em um tipo de dado abstrato só vai poder ser executado através de procedimentos que são definidos no modelo matemático, lá no tipo abstrato de dados. Então, a gente vai ter uma separação. A gente vai ter uma estrutura de dados e uma definição do conjunto de algoritmos. Isso permite o quê? Permite que a gente realize alterações na estrutura de um dado que não vão afetar as partes do programa que utilizam esse tipo de dado abstrato. Resumindo, o tipo abstrato de dados ele vai separar o tipo de dado, que é o quê? É a estrutura de dados e as operações que as manipulam, da implementação em si. Okay? Então, a gente vai ter a parte da estrutura de dados e as operações e a parte da implementação. Para quem vai utilizar, então, para o usuário, o que importa é o que vai ser feito e não como será feito. Então, por exemplo, quando a gente tem lá a função de cadastro de alunos, cadastro de acadêmicos, nós sabemos como usuários que a gente tem que entrar com o dado, né, do aluno e como saída vai ter o quê? O aluno cadastrado no nosso banco de dados, ok? Num nível de abstração mais alto ainda, por exemplo, para inserir uma imagem aqui no slide, né, de apresentação, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que clicar lá no menu, inserir, clicar em inserir imagem, escolher a imagem, enfim. Mas eu não sei como que isso é feito internamente no código do programa. Okay? Então, essa é a ideia do tipo abstrato de dados. Então, qualquer profissional da área de tecnologia da informação precisa saber o que precisa ser feito para que um acadêmico seja cadastrado em programa de sistema acadêmico, ok? Mas internamente, pode ser que ele saiba, ou pode ser que ele não saiba. Ele vai ter que conhecer a implementação desse tipo abstrato de dados. Um exemplo bem simples. Lembra que eu falei que a gente vai ter uma separação da estrutura de dados e as operações da implementação? Na prática, a gente tem o quê? A gente separa um arquivo com sistema acadêmico.h, sistema acadêmico.c e a nossa main. Então, o nosso sistema acadêmico.h é a nossa estrutura de dados, ok? E os dados que as manipulam. E o nosso sistema acadêmico.c é a nossa implementação de fato, ok? Então, aqui no nosso sistema acadêmico.h, a gente tem o quê? A definição dos nossos dados, né? Aqui no caso do cadastro do aluno, a gente tem definição do tipo aluno, aqui na linha 6. Então, a gente tem uma estrutura, né, para os dados do aluno, né? Então, esse aluno aqui eu defini que vai ter um nome, um RGA, só que esse é um exemplo simples, tá, pessoal? Então, poderia ter idade, poderia ter outros dados relevantes, né? Aqui a gente abstrair os dados, né, para que a gente usasse os dados mais relevantes para esse cadastro de aluno do sistema acadêmico. Mas apenas um exemplo aqui, por exemplo, então a gente tem a definição do tipo aluno, que a gente tem uma estrutura, que é um registro, né, em algoritmos. A gente definiu então o nome como um char de 50 posições e um inteiro, que é o RGA, que é o registro acadêmico. Retorna então um aluno e temos então a função que vai ser acessível através do ponto H, ou seja, desse ponto H aqui. Então, void cadastra
aluno A, ok? Então, veja que não temos aqui a implementação dessa função, ok? Nós temos a definição das estruturas de dados. Onde a gente tem a implementação? No ponto C. Então, a gente inclui aqui o sistema acadêmico.h e o C, então, vai acessar e implementar essa função. Nessa função, aqui no caso, eu só coloquei o resultado, né? Quando esse programa é executado, aparece apenas a mensaginha na tela, né? O aluno tal foi cadastrado. Mas, na prática, isso daqui teria que ter uma implementação de banco de dados, né? Então, teria que gravar aqui no arquivo, no banco de dados. E a main, ok? Então, aqui na main vai ser incluído também o ponto H, né? Ou seja, todas as funções, variáveis e tipos definidos que são acessíveis pela main. Então, a gente sabe que na main, né, a gente vai ter dados públicos que vão ser acessados pelo ponto H, ok? Mas não pelo ponto C, ok? Então, no ponto C, os dados vão estar encapsulados, a implementação vai estar encapsulada, ok? Então, pessoal, essa é a ideia do tipo abstrato de dados, que serve para quê? Serve para segurança, flexibilidade e reutilização. Então, quando a gente tem uma implementação encapsulada, o usuário não tem acesso direto aos dados, ok? E o TED, né, o tipo abstrato de dados, pode ser alterado sem alterar as aplicações que vão utilizar ela. Então, para o usuário, não muda nada, pois a implementação vai estar separada da aplicação, ok? Então, pessoal, essa é a ideia dessa unidade 1 até essa parte de tipo abstrato de dados. Até a próxima!